A paz do Senhor Jesus. Meu nome é Jair Lopes. Eu quero te convidar para juntos participarmos de mais uma aula da nossa escola dominical. Amém? Nós estamos na nossa aula de número 6, a aula que tem como tema Encontro com Deus. Estamos aí estudando a revista da CPAD, que tem como tema Tempo de Conquista. E hoje nós estamos na nossa 6ª aula. Se por acaso você perdeu alguma aula, quer se inteirar sobre o assunto, nós vamos estudar esse trimestre inteiro o livro de Josué. Mas se você quiser mais detalhes, entre no nosso canal, assista as demais aulas que você perdeu, compartilhe, divulgue, nos ajude. Amém? Mas antes de nós iniciarmos a nossa aula, eu quero fazer um agradecimento aqui. Eu quero primeiramente agradecer a Deus por esse projeto Ele tem colocado nas nossas mãos para fazer, e Ele tem abençoado esse projeto. Então eu sou grato a Deus por Ele ter nos colocado para fazer isso e pela maneira como Deus tem nos abençoado. Sou grato a Deus para você que tem compartilhado, que tem assistido às nossas aulas, que tem constantemente conosco no nosso canal. Deus abençoe. E ainda também quero fazer um agradecimento a toda a minha família, Pedro, meu filho, Amanda, minha filha e minha esposa Glaucia, que tem nos ajudado nesse projeto. Entendendo que, andando dentro de uma visão que quem quiser ir rápido, vá sozinho, mas quem quiser ir longe, vai acompanhado. O Senhor tem nos acompanhado, a minha família tem me acompanhado, e eu sou grato a Deus pela vida deles e por você que tem nos acompanhado também. Amém? Então, partindo para a aula, a base da nossa aula hoje é o quê? Josué, capítulo de número 5, versículo de número 13 ao 15. E vamos estar lendo para nós basearmos a nossa lição. Diz assim: um anjo aparece a Josué. E sucedeu que, estando Josué ao pé de Jericó, levantou os seus olhos e olhou. E eis que se pôs em pé diante dele um homem, que tinha na mão uma espada nua. E chegou-se Josué a ele e disse: és tu um dos nossos, ou dos nossos inimigos? E ele disse: não, mas venho agora como príncipe dos exércitos do Senhor. Que então Josué se prostrou sobre o seu rosto na terra, e o adorou, e disse: que diz meu senhor ao seu servo? Então disse o príncipe dos exércitos a Josué: descalça os teus sapatos dos teus pés, porque o lugar onde estás é santo. E Josué assim o fez. Nessa lição de hoje, nós observamos que Israel estava situada lá em Gilgal. E o que Josué faz? Josué se retira para o pé de Jericó, que estava a distância mais ou menos de 5 km a 6 km. E ele chega até, com muito cuidado, se achega até as muralhas de Jericó. E é lá, nas muralhas de Jericó, ao pé das muralhas, que ele vai examinar essas muralhas e vai ter um encontro com o anjo do Senhor. Já abrindo um parênteses aqui para entender que quando a Bíblia fala anjo do Senhor, ela está fazendo o anjo do Senhor representa Cristo no Antigo Testamento, tá? Então nós estamos falando ali não de um anjo normal, mas sim a visitação do Senhor sobre a terra. É sobre este ponto que nós vamos tratar hoje, sobre este encontro de Josué com o Senhor. Amém? Eu quero te fazer uma pergunta bem interessante. Nós vemos aqui, já estudamos aqui, que Israel passou no deserto, cruzou o Jordão, um Jordão que estava cheio, e depois de ter passado o Jordão, que eles vão celebrar a Páscoa, vai ter o processo da circuncisão, mas agora eles se encontram de frente a Jericó. Quem era Jericó? Que cidade era essa? Jericó, na época, era como se fosse a megalópole daquela região. Era a maior cidade
poder econômico, pelo poder de guerra muito grande. Então, para Israel derrotar Jericó, ela geraria um terror em todas as outras cidades, em todos os outros povos que viviam por ali. Por isso é que Deus vai começar com Jericó. E algo interessante, eu chamo a vossa atenção para isso, é que Deus, por várias vezes, executou o juízo dele sobre a terra. Executou o juízo sobre Sodoma e Gomorra, executou o seu juízo também falando no dilúvio. Por várias vezes o Senhor executou o juízo, executou em Nínive, mas por várias vezes também o juízo veio sobre Israel. Nós vemos a Assíria dizimando o reino norte, nós vemos o próprio reino de Judá sendo levado cativo 70 anos, tudo isso foi tempo do juízo de Deus. Nós também podemos aprender com isso, que o mesmo Israel que também serviu para juízo, também chegou a hora do seu juízo com Deus. Às vezes nós queremos muito julgar, mas chega a hora que nós somos julgados. A região que nós estamos vendo, a região de Canaã, chegou o tempo do seu juízo. Por quê? Porque a medida de Deus para aquela região já estava cheia. Então, por causa da sua idolatria, Deus resolveu julgar Canaã. E quem Deus iria usar? O exército de Israel. Pois bem, feito isso, eu quero te fazer uma pergunta. Como você agiria se estivesse no lugar de Josué? Josué tinha que enfrentar uma megalópole. E como você faria? Você sentiria medo? Ou estaria encorajado? Buscaria conselho de pessoas? Qual seria a sua atitude? Pensou sobre isso, se fosse você? Mas eu quero observar o que Josué fez. A Bíblia diz que Josué se retira para o local e vai visitar o local. Para buscar o quê? Duas coisas Josué vai fazer. Primeiro, examinar o local da batalha, observar o seu inimigo. E também para buscar estratégias em Deus. Eu acho interessante essa questão de buscar estratégias em Deus, porque se nós olharmos na Bíblia Sagrada, nós vamos encontrar vários exemplos de pessoas que quando iam iniciar batalhas, buscavam a direção de Deus para fazer. Se nós observarmos a questão de Gideão, antes de enfrentar os midianitas, ele foi próximo até o arraial. Se nós observarmos Moisés, muito interessante que Moisés, antes de conduzir o povo para o deserto, Deus fez com que Moisés ficasse 40 anos antes passando pelo deserto. E ainda observarmos Neemias, quando chega em Jerusalém para a reconstrução dos muros, ele vai e visita todos os muros de Jerusalém antes de falar alguma coisa para alguém. Então, eles visitaram sempre o local antes. E o interessante é que todos esses buscaram a Deus para iniciar as coisas. Você sabe, o maior nosso problema é que nós iniciamos as coisas e não consultamos a Deus. Deixamos para consultar a Deus quando as coisas passam a dar errado. Buscamos a Deus no meio porque não tá funcionando. Buscamos a Deus no final porque estamos perdendo. Mas quer uma dica? O segredo é buscar Deus no começo. Por quê? Porque com a direção de Deus, as coisas dão certo. Com a direção de Deus, as coisas fluem melhor e a gente sofre menos. Interessante é que os espias já tinham visitado o local. Se você observar na terceira lição, falando sobre isso, que os espias visitaram o local. Todavia, o próprio Josué fez questão de ir lá. Por quê? Porque existem coisas que são delegadas, que nós devemos delegar para pessoas, mas existem coisas que nós mesmos temos que fazer.
Existem coisas que Deus requer que nós façamos. Então, por isso que Josué foi ele mesmo até o local, porque era algo que ele precisava fazer. Neemias não mandou ninguém observar os muros, ele mesmo foi até o local. Moisés, ele mesmo foi até o deserto. Deus levou ele mesmo até o deserto, para depois iniciar as coisas, para conhecer ao que ele iria passar. Algo que Josué faz quando chega diante dos muros de Jericó, ele traz um termo de olhar para cima. Não é que Josué estava olhando para baixo. Ele vai olhar para cima e ele vai contemplar. Esse olhar para cima tem a ver com periciar, olhar com cuidado, examinar aquilo que ele iria enfrentar. Interessante é que quando ele olha para as muralhas, eram muralhas que poderiam passar vários carros em cima. Era de se assustar quando se olhava para os muros de Jericó. Mas em tudo isso, Josué contemplou, mas não teve medo. Josué se apoiou em algo que está no primeiro capítulo de Josué, no versículo 8. Não temas, tem bom ânimo, Deus seria com ele. Se nós observarmos, a Bíblia diz 365 vezes, Deus dizendo para nós, eu sou contigo. De formas diferentes, mas são 365 vezes. Ou seja, todos os dias Deus está dizendo, eu sou contigo. Tem muralha na frente? Eu sou contigo. Tem tempestade? Eu sou contigo. Tem vale? Eu sou contigo. Tem deserto? Eu sou contigo. Deus está com você, Deus está comigo, Deus está conosco. Se apoie nessa palavra, independente da circunstância. Primeiro ponto, busca o Senhor, foi o que nós falamos. Segundo ponto, examinar, buscar estratégias. Josué se retirou para aquele lugar, para quê? Para buscar estratégia de como faria. E foi Deus que deu a estratégia para que vencesse, para como agiria diante daquele inimigo. Está difícil? Não deixe para buscar Deus no meio. Não deixe para buscar Deus quando tudo estiver perdido. Busque o Senhor no início. Vai começar? Busque o Senhor no início. Partindo para um outro ponto, nós entendemos que Josué, ele sai, está no pé do muro e de repente quem aparece? Um varão. O anjo do Senhor vai aparecer. E ali ele tem um encontro. Esse encontro é bem similar a Êxodo capítulo 3. Ele se compara com Josué capítulo 5, no versículo que nós lemos, no versículo 13 e 15. Moisés, ele teve um encontro com o Senhor, quando ele sobe até o monte, e ali encontra a sarça, e a sarça não se consumia, e ele se achega para o lugar, e de repente a ordem para Moisés, quando Moisés encontra a sarça, no capítulo 3 de Êxodo, ele olha para a sarça, ele é atraído pela sarça, e ele vai ver o que é aquilo, e quando ele chega, o Senhor se revela para ele e diz para ele, tire a sandália dos teus pés, pois o lugar que pisa é santo. No caso de Josué aparece, vê um anjo com uma espada na mão, e Josué pergunta, és tu do nosso? Ou seja, ele queria saber a identidade daquele varão, daquele homem que ele via. E o anjo responde para ele, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar é santo. Se nós observarmos os dois, tanto Moisés quanto Josué, eles tinham uma tarefa bem difícil para fazer. E quando se encontram nesse ponto, tem um encontro com Deus, algo interessante é que eles se aproximam. Tem coisas que Deus quer nos revelar, mas quando Deus começa a se revelar para nós, tem pessoas que fogem da presença de Deus. Os dois, tanto Moisés como Josué, eles se aproximaram da visão.
Eles iam viver um momento difícil, mas tomaram posse de uma palavra: Deus era com eles. Josué e Caleb, se nós olharmos no finalzinho do livro de Deuteronômio, nós vamos entender quando Josué assume, ou melhor dizendo, ainda um pouco antes, quando eles vão visitar a terra prometida, a palavra que Josué e Caleb se apegaram é: se Deus for conosco, nós herdaremos a terra. Deus foi com eles, eles entraram. Deixa eu te dizer uma coisa: Deus é com você. Se apegue nessa palavra, tome posse dessa palavra, e independente do que vier pela frente, prossiga, não esmoreça. Tome posse, Deus é comigo, e se Deus está comigo, eu vou vencer. Algo interessante é que os dois, voltando para a comparação que nós estamos fazendo de Josué e Caleb, os dois ficaram curiosos. E se aproximaram do anjo. Moisés se aproximou da sarça para saber o que era aquilo. E Josué também se aproximou daquele anjo para saber quem realmente ele era, como era aquela visão que ele estava vendo. E eu abro um parênteses aqui para dizer que a necessidade de nós nos aproximarmos das coisas de Deus. Qual a proximidade que você está de Deus? Outro ponto interessante é que depois deles terem se achegado, eles começam a questionar para saber quem era, como é que era aquela visão. Eu quero vos lembrar, Gênesis capítulo de número 3 vai dizer que todos os dias Deus visitava o jardim para conversar com Adão. Era na viração do dia. Interessante é que Deus não ia de manhã. Deus, ele ia no final do dia. Por que no final do dia? Você sabe que no final do dia relata-se, dá para saber quem você é. No começo do dia, às vezes a gente acorda com disposição, cheio de ânimo, cheio de planos, e no percurso do dia pode ser que aconteça algumas coisas e toda aquela visão do começo se perca no caminho. E é no final do dia que você vai demonstrar realmente quem você é. Aí você dá para saber as suas canseiras, as suas murmurações, os seus limites. Por isso que Deus visitava, para saber realmente Adão, quem era Adão, como Adão se portaria, como Adão agiria. Se Deus te procurar no final do dia, como é que você vai se encontrar com Ele? Você vai fugir? Tem muita gente que no meio do dia murmura. E quando chega no final do dia, quando vai ter encontro com Deus, ele já se esconde, porque não está pronto para o encontro. Algo interessante é que o Senhor revela a sua identidade. Mas Deus só revela a sua identidade para quem se aproxima dele. Tem muita gente que está na igreja há muitos anos, mas não tem intimidade com Deus, não conhece realmente a pessoa de Deus. E é necessário nós nos aplicarmos para isso, para conhecermos mais de Deus. Algo interessante é que Deus se revela para eles. Deixa eu te fazer mais uma pergunta ainda. Como você identifica que é Deus? Eles identificaram que era o Senhor. Mas como é que você identifica Deus? Como é que Deus se apresenta para você? Como é que você sabe que Deus está no negócio ou que Deus está contigo? Tem muita gente que diz: não, eu estou sozinho. Deus não é comigo, Deus não faz nada. E não consegue observar o quanto livramento, o quanto Deus tem sido com ele dia a dia. Às vezes as pessoas andam com Deus e não percebem Deus. Vale notar, Lucas capítulo de número 24, que depois de Jesus ter sido morto ali, a Bíblia vai nos contar que os dois discípulos estão voltando para Emaús, estão ali no caminho, e Jesus se apresenta, começa a conversar com eles. De repente, na oração, quando eles entram na casa, na oração,
é que eles vão identificar que era o Senhor. A oração de Jesus era diferente. Quando Jesus ora, eles observam que era o Senhor. Vale notar ainda, João capítulo de número 21, que Pedro, João e mais alguns discípulos estão pescando. Jesus se apresenta na praia, mas eles não reconhecem. Mas quando Jesus fala, ó, lançai a rede do lado direito, João vai dizer, Pedro, é o Senhor. Ele conheceu a voz, ele entendeu que era o Senhor que estava na praia. Deixa eu te perguntar, como é que você reconhece que Deus está no negócio? Será que você tem conseguido entender, conhecer a Deus nas suas particularidades? Às vezes Deus tem falado conosco, Deus tem nos chamado para algo e nós estamos sem entender a voz de Deus, sem ouvir o chamado de Deus. Quando Deus chama Samuel, no primeiro momento ele não conseguia entender. Estava na presença de Deus, estava na tenda, próximo ali junto com a arca, estava perto da presença, mas ainda não conhecia o Senhor. Não entendia a voz de Deus. Mas deu ouvido. Você tem ouvido a voz de Deus? E quando você tem ouvido, tem reconhecido que é o Senhor falando contigo? Se nós olharmos as cartas escritas em Apocalipse, todas elas vão terminar. Se hoje ouvires a voz de Deus, não endureça o vosso coração. Quantas pessoas têm endurecido o coração quando Deus tem falado? Quantas pessoas têm colocado a mão nos ouvidos, colocado comichões, e quando Deus fala, ele diz, não é Deus, isso não é para mim, porque muitas das vezes Deus está nos chamando, Deus está falando, Deus está exortando, e a palavra nem sempre é dura. Às vezes Deus quer algo mais, Deus requer algo mais de nós, e nós não queremos ouvir aquilo. Então endurecemos o nosso coração, para não ouvirmos a voz de Deus. Mas, se ouvires a voz de Deus, não endureça o coração. Não faça como Israel, endurecendo o coração, foi rejeitado no deserto, os homens mais velhos. Não sei se você tem sentido a presença de Deus aí, mas eu tenho sentido a presença de Deus nessas aulas de escola dominical. Então, se Deus tem falado com você, dê liberdade. Ouça a voz de Deus. Algo interessante, é um ponto bem notório, é que os dois ficaram descalços. Eles ficaram descalços. Tanto na visão de Moisés, foi dito, olha, tira a sandália dos seus pés. Para Josué também foi aplicada a mesma coisa, tira a sandália dos seus pés. E eu acho interessante, se nós formos observarmos isso, a questão da sandália. Há muitos pressupostos, prega-se muito, fala-se muito acerca da sandália, mas vamos partir um pouco para o costume da época. A questão da sandália tem a ver um pouco com Lucas 15. Por quê? Porque Lucas 15, quando o filho pródigo está voltando para casa, ele está descalço. E o pai, a primeira coisa que ele faz é pôr sandálias. Quem não usava sandália era tido como escravo ou servo, melhor dizendo. Quando Deus fala para Josué, fala para Moisés, tire a sandália, tinha a ver com submissão, com obediência, tire as sandálias, ou seja, se coloque na posição de servo. O servo, e o interessante é que o servo vai fazer aquilo que o Senhor manda. Era isso que Deus requeria de Josué e de Moisés, que fizesse a vontade de Deus. Então a condição de tirar a sandália, um dos pontos é a questão de se colocar na condição de servo. Sabe por quê? Porque nós estamos cheios de conceitos, de princípios, de convicções nossas, e muitas das vezes Deus requer algo de nós, mas nós não nos colocamos na posição de servo. Nós queremos fazer as coisas, aquilo que Deus tem para nós, mas do nosso jeito, da nossa maneira, e muitas vezes Deus não quer isso. Deus quer que nós façamos sim, mas numa posição de obediência, uma posição diferente. Nos colocarmos para fazer do jeito que Deus quer, não é a nossa maneira. Por isso,
Muitas das vezes as coisas não funcionam. Mas eu estou fazendo a obra de Deus. Mas é do jeito que Deus quer ou é do jeito que você quer? Outra questão interessante tem a ver com a santidade. E as sandálias eram uma maneira de adorar a santidade de Deus. Reverência. Nós precisamos ter reverência ao Senhor. Entender que Deus é santo. Um ponto interessante nessa questão, falando de santidade, é colocado ali que, tira a sandália dos seus pés, pois o lugar é santo. Por que o lugar é santo? Estava ao pé da muralha de Jericó, Josué se encontrava ali, o lugar era santo, pera ainda. Nós podemos compreender como isso. É que a santidade não vem do lugar. A santidade vem da presença. A santidade tinha a ver com o quê? Com aquele que estava no lugar. O anjo do Senhor estava no lugar. Então o lugar se tornava santo. Quando, no caso de Moisés, não era a sarça, não era o monte ali que era santo. Era a presença de Deus que santificava o lugar. Muito interessante isso. Porque se nós observarmos, o que santifica a terra não é a terra, são os moradores, é a igreja. Enquanto a igreja estiver aqui, o lugar se torna, entre aspas, melhor dizendo, santo. Deixa eu te explicar só uma questão. Se nós observarmos na destruição de Sodoma e Gomorra, quem estava lá? Ló. Depois que Ló é tirado, aí sim Deus entra com o juízo. Então, nós observarmos quando os santos da terra, a igreja for tirada, aí Deus entrará com o juízo. Um ponto bem interessante, né? Então o que santifica não é, a santificação não é do lugar, mas daquele que lá está. Os dois eles vão dialogar com Deus. E dialogando com Deus, eu te faço uma pergunta ainda. Como é que está o seu diálogo com Deus? Nós vivemos em um tempo difícil, um tempo de repouso, um tempo de ficar em casa. Mas você já observou que talvez seja esse o tempo que Deus reservou para mim e para você passarmos mais tempo com Ele? Tem pessoas que estão acostumadas a ter tempo com Deus simplesmente nos cultos. Mas esse tempo de ficar em casa é um tempo de ficar mais tempo com Deus, passar mais tempo na presença de Deus. Às vezes nós passamos o dia inteiro fazendo várias coisas, mas esquecemos de gastar nosso tempo na presença de Deus. Para nós encerrarmos, concluirmos a nossa lição, eu quero te perguntar, você tem dado ouvido à voz de Deus? Tem conseguido ouvir a voz de Deus? Eu quero te contar só uma historinha para você entender essa questão de ouvir a voz de Deus. De madrugada, se você acordar, pode ser que você acorde no meio da noite. Se você acordar e dormir em seguida, talvez você não perceba nada, mas se você acordar no meio da noite e prestar atenção aos menores ruídos, sabe o que vai acontecer? Você vai conseguir ouvir a voz do galo. Faça uma experiência para você ver. Acorde no meio da noite, pela madrugada, e fique em silêncio, ouvindo os sons que vêm de longe. E de repente, talvez você ouça a voz do galo. Você sabia que o Espírito Santo também é assim? Se você não prestar atenção, você não ouve. Mas se você examinar, ficar mais em silêncio, você vai conseguir ouvir a voz do Espírito Santo falando contigo. Partindo para o final, e o último ponto do encontro de Josué, de Moisés com Deus, o anjo do Senhor carregava uma espada. Moisés também quando vai, ou melhor, Moisés quando vai para esse encontro, se aproxima da sarça, ele tem um
cajado. E aí o que acontece? Tendo o cajado e tendo a espada, isso significava eram tempos diferentes. Tempo de conquistas, tempo de lutas e depois um tempo de ensino, que era no tempo de Moisés. Para cada tempo Deus tem reservado algo. E eu te pergunto, o que é que Ele tem colocado nas suas mãos? Deus tem colocado um cajado? Deus tem colocado uma espada? Eu não sei o que Ele colocou nas tuas mãos, mas use a ferramenta que Ele tem colocado. Eu quero te agradecer. Obrigado pela tua presença. Obrigado por estar conosco. Deus abençoe.